Plantão Médico Bandeirantes. Já abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o médico ginecologista, o doutor Jardel Pereira Soares, conectado em áudio e vídeo, hein? Tá na nossa live já aparecendo aqui no telão. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Bom dia, meu querido. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você, viu, Danilo? E poder trazer tanta informação relevante aí para todo mundo que escuta e que vai estar assistindo também. Vamos ter tempo hoje, né, doutor? Agradeço a disponibilidade, a atenção aqui com o programa. Vamos ter tempo de se aprofundar num assunto que, como eu disse, a gente ainda não tratou, a gente não falou, e que bom, né, que a gente tem esse espaço para falar sobre a primeira vez de alguns dos temas, e sempre, né, com a sugestão dos nossos ouvintes, da nossa audiência, a gente vai falar sobre endometriose. Eu sempre gosto de começar, né, do começo, para a gente explicar direitinho, entender o que é. Afinal, hein, doutor, o que é a endometriose? Muito bom a gente começar assim, né? O que é endometriose, Danilo? Endometriose nada mais é do que a presença de células do endométrio fora do endométrio. O que é isso? O endométrio é aquela capa do meio do útero que a mulher menstrua todos os meses, certo? E, na verdade, o que acontece é quando ela tem a implantação de células fora dessa capa endometrial, que é dentro do útero, para outras partes. Normalmente, elas podem se implantar no ovário, nas trompas, no intestino, no ureter, que é aquele canalzinho que leva a urina, no rim, e pode migrar para outros lugares, como, por exemplo, diafragma, pulmão e lugares até mais distantes. Então, são células do endométrio ou parecidas com a do endométrio que se implantam fora do endométrio. E depois a gente tem também, a gente já entendeu o que é a endometriose, mas depois a gente tem os tipos. E eu estava lendo, doutor, que são vários, né? São vários tipos, não vai dar tempo da gente falar e citar todos eles, mas eu queria saber desses tipos todos, qual que é o mais comum, que acomete mais as mulheres, hein? A endometriose que mais acomete as mulheres é a endometriose que estão próximo do intestino, próximo das trompas e próximos do ovário. Isso aí explica algumas das teorias do porquê que isso ocorre, né? A que é mais defendida, que é aquela da migração celular através das trompas para dentro da pelve da mulher. Então, se a gente observa o útero, a gente tem por trás do útero um saquinho, que é o fundo de saco, e que é o espaço que separa entre o útero e o intestino. Então, esse refluxo sanguíneo ou a formação de células nessa região faz com que comumente se implante mais células desse endométrio na região intestinal, na região da trompa e na região do ovário. São os lugares mais acometidos pela doença. O doutor tem um livro, acabou de lançar um livro, a gente já vai citar aqui o nome do livro, e claro que lá tem mais informações, orientações, dicas, e também nesse nosso bate-papo, nesse quadro de prestação de serviço, a gente vai atender a nossa audiência. Já estou vendo aqui e recebendo no nosso WhatsApp, no nosso YouTube, muitas dúvidas. Brigadíssimo já pela participação. Luiz Carlos Santa Rosa do Guarujá, Denise Corrochano em São Caetano do Sul, o Gilberto, o Newton Aires, muitas dúvidas. Que bom, a gente vai conseguir atender a todo mundo. Mas já se sabe o que se causa, doutor, a endometriose? É hereditário, é genético, fatores ambientais? Muito bom, Danilo. Veja, quais são os fatores que causam endometriose? Até hoje, essa pergunta vale milhões de reais, né? Eu costumo dizer isso para toda vez que me perguntam. Por quê? Porque hoje não tem uma teoria específica que explique a doença. A gente tem várias que explicam. Uma é essa que eu acabei de falar agora há pouco, que foi o refluxo menstrual. A gente sabe que fator genético também está determinado para isso. Por quê? Porque uma mulher, que ela tem algum familiar que tenha tido endometriose, ela tem 7 vezes mais chance de ter endometriose. Uma outra coisa que a gente consegue explicar é de que, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de doença autoimune, tipo lúpus, algum tipo de colagenose, doenças renais autoimunes, elas também têm maior tendência a ter a doença. E também a gente pode explicar uma coisa que você falou aí, que a ciência tem cada vez mais comprovado, o meio que a gente vive, né? Pacientes que estão muito mais estressadas,
que usam mais bebida alcoólica, que dormem pior, que têm uma alimentação muito cheia de coisas químicas, coisas ultraprocessadas, elas também têm maior tendência a ter a doença. Ah, então isso também, isso é importante, hein, doutor? Isso também, então, não só, claro, a genética, a questão hereditária é sim um ponto importante, mas tudo isso, então, essa nova geração, o consumo de fast food, de alimentação e de bebida alcoólica é também uma das causas. Com certeza. Tanto que quando a gente chegar lá naquela parte do tratamento, a gente vai ver que a maior parte do tratamento é mudança dos hábitos. Porque, na verdade, o que que fez com que a doença... Às vezes você falou assim, ó, tô com quase 4 anos de programa e ainda não entrou nesse tema. Esse é um dos objetivos do livro, né? O Descomplicando a Endometriose veio para isso. Foi uma necessidade que eu vi de quê? Era exatamente as pacientes, familiares, empregadores, gestores que não sabiam conduzir bem a doença, por não entender muito da doença. Então, quando a gente pega e começa a munir e fazer com que as pessoas entendam esses fatores que estão levando a aparecer, entre aspas, porque a doença já existia, essa doença, que a gente consegue explicar. E aí a gente entende e faz com que a paciente consiga se munir de argumentos para entender de que ela tem que mudar o hábito de vida, que ela tem que mudar a alimentação, que ela tem que dormir melhor. Apesar dela ter que ter uma vida que a mulher está cada vez mais protagonista da vida, ela também tem que dar um tempo para ela e para se cuidar. Vamos entrar aqui antes, a gente vai chegar no tratamento, mas vamos falar dos sintomas, porque os principais sintomas. Existe uma confusão, ou pode haver uma confusão, entre uma cólica forte e uma cólica mais intensa, que daí sim já é um sintoma da endometriose. Vamos falar dos sintomas, doutor? Vamos lá. Sintomas da endometriose. Então, existem vários sintomas, o leque vai se abrindo, mas a gente tem que focar no principal sintoma, que é a dor. É o sintoma que os estudos mostram que 70% das pacientes que procuram uma urgência e que acabam chegando com um diagnóstico de endometriose, elas chegam com caso de dor, certo? Mas aí, foi o que você falou agora, todo mundo que tem cólica, todo mundo que tem dor tem endometriose? Claro que não. Então, o que é a dor? Que a gente vai caracterizar uma dor que é típica de endometriose. É aquela dor que ela piora progressivamente, certo? A cada ciclo menstrual ou fora do ciclo menstrual, a dor ela permanece, e aquela dor que ela leva a mulher mais vezes à urgência, e cada vez que ela procura um atendimento na urgência, ela está usando analgésicos mais fortes, anti-inflamatórios mais fortes, e mesmo assim essa dor ela não consegue ser aplacada, ela não consegue acabar totalmente com a dor. Ela alivia a dor, mas não melhora. Esse tipo de sintoma é a hora, Danilo, que a gente tem que abrir o olho, porque essa dor já não é normal. Quais os outros sintomas? Entre eles estão a dor na relação sexual, a dor na hora de defecar, episódio de diarreia ou constipação no período menstrual, mulheres que têm episódios de infecção urinária de repetição, pacientes que têm um quadro chamado endobele. O que é? É o estufamento da barriga em alguns momentos. Ela diz, doutor, ontem minha barriga estava murchinha, estava batidinha. Hoje eu estou com uma barriga parecendo que eu estou grávida. Então são sintomas que você vai colhendo e que vai chegando ao diagnóstico, até mesmo sem você ter um exame de imagem ou um procedimento cirúrgico que confirme. Agradecer aos nossos ouvintes que estão participando em peso aqui, do bom e do melhor. Agradeço mesmo de coração, de verdade, nesse sabadão. Toninho Escateiro, um beijo para você. Dirceu Brumati, a Maria Elizabeth Gianotto, Luci Carezato, Marina Queiroz, Sérgio Silveira, a Loreta Bellini, a Nelly Melo, sempre carinhosa, a Rods Moraes aqui também escreveu para mim no Instagram. Quem mais? A Lúcia Maria Messina, a Aldélia Vido, tem também aqui, deixa eu ver, a Vera Pirillo, a Vanessa Garbo. Obrigado a todo mundo pelas mensagens. Aldélia aqui, mensagem carinhosa, obrigado, viu? João Leonardo Spigolon tá aqui também, Ricardo Sanches, o Videira, o Juca, tanta gente, e tem as perguntas e as dúvidas que a gente já vai repassar aqui na sequência. Margarida Alves, um beijo para você. A gente tava falando dos sintomas, e aí que esses são alguns sinais de alerta, mas existe uma parcela menor, e aí menor mesmo, doutor, que não apresenta sintoma nenhum nesses casos assintomáticos. Queria saber o seguinte, na mulher que não tem sintomas, a descoberta da endometriose só se dá ali ao tentar engravidar ou não? Verdade, Danilo.
Olha, o que que acontece? Muitos quadros de mulheres que têm endometriose, elas só conseguem chegar ao diagnóstico quando ela começa a tentar a gravidez e não consegue. É aquela paciente típica que chega no teu consultório e diz assim, doutor, eu vim atrás do senhor porque eu estou há quase um ano sem tomar anticoncepcional e eu não consigo engravidar. E aí você começa a fazer os exames de investigação e acaba que você bate na trave com a endometriose. E aí a gente pode dizer, o quadro de endometriose ele pode levar de 30% a 50% de quadros de infertilidade, ou seja, da mulher não conseguir engravidar. Aí deixa eu aproveitar o teu gancho para responder o que você me disse aí. Claro. Realmente o quadro de dor, o quadro de diarreia, que eu acabei de falar aqui, são quadros típicos. Mas existem pacientes com endometriose que são assintomáticos. Ah, doutor, mas por que isso ocorre? A gente tem que entender de que o nosso organismo é regido por sensibilidade. Nós temos raízes nervosas, nós temos quadros típicos que vão fazer manifestar uma doença. Por exemplo, um paciente que está com um quadro de amigdalite grave, ele pode começar a ter febre, não consegue comer, etc. Quando a gente fala isso, a gente está querendo explicar que, por exemplo, na endometriose, existem receptores nervosos que saem da coluna sacral e lombar, certo? Do L5, que é a lombar 5, até a S2, mais ou menos, que fazem a inervação para a pelve. Então, quando o paciente ele tem bastante sensibilidade à dor, ele vai ter manifestação de dor. E quando o paciente tem pouca sensibilidade à dor, ele não vai ter dor. É por isso, Danilo, que provavelmente você já teve alguma vez que foi para urgência, como eu já fui, né? E aí, quando você vai fazer aquela triagem lá na urgência, a doutora disse assim, ó, numa reguinha de 1 a 10, quanto que você está de dor? Aí você pega um paciente que esteja com um quadro parecido com o seu, aí ele diz, eu estou com 10 de dor, estou com muita dor. Ou você pega aquele paciente que está com o mesmo quadro e diz, estou com 2, estou bem. Exatamente por isso, porque a sensibilidade, a dor é uma forma muito que a gente tem dificuldade de determinar o limite, de você determinar qual é o valor dessa dor. Por isso que foi feita a escola, a régua analógica da dor, de 1 a 10, porque cada um tem sua forma de manifestar. É por isso que tem pacientes que têm muita endometriose e que tem pouco sintoma, e tem paciente que tem pouca endometriose, mas ela tem muito sintoma. Mariana Eliane Dias está ligada aqui, está no Tatuapé, tá ouvindo. Yara Serrazes de Santos, obrigado pela audiência, pelo carinho. Tem dúvidas, tem perguntas por áudio. A Beatriz Beirute está na coordenação aqui do programa, não está dando conta de atender a todas as mensagens de áudio. Então já quero começar a colocar também a participação dos nossos ouvintes, porque muita gente com dúvida a respeito desse tema. Estamos conversando aqui ao vivo com o doutor Jardel Pereira Soares, médico ginecologista, falando sobre esse tema importantíssimo, endometriose. O doutor acabou de lançar um livro, hein? Se chama Descomplicando a Endometriose, pela editora Labrador. Por lá, claro, mais informações, mais dicas, mais orientações, mas dá tempo. A gente ainda tem mais alguns minutos aqui com o doutor, então vamos colocar as dúvidas, as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos colocar primeiro aqui em áudio. Oi, Danilo. Bom dia. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta para o doutor. Eu gostaria de saber se mulheres na menopausa podem desenvolver endometriose. Lúcia Maria Vila Mariana, obrigada. Obrigado, Lúcia. E aí, doutor? Muito bem, posso responder? Por favor. Muito por bom, favor. Lúcia, essa pergunta sua é maravilhosa. O livro está aqui, viu, Danilo? Ó, Descomplicando a Endometriose é esse livro aqui, tá certo? Opa. Ele tem um capítulo exclusivo falando sobre endometriose na menopausa. E aí eu respondo agora para ela. Veja lá, Lúcia, deixa eu te explicar. Primeira coisa, algumas mulheres manifestam um quadro de endometriose quando elas começam a reposição hormonal. Por quê? A forma de explicar também a doença, Danilo, é isso aí. A doença é uma doença estrogênio dependente, ela precisa desse hormônio feminino. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela tem exatamente a baixa do estrogênio. Então, parte da reposição hormonal vem com a reposição de estrogênio. Então, quando começa a fazer esse estímulo estrogênico, muitas mulheres começam a ter sintomas de endometriose. Mas, antigamente, a gente escutava muito falar, quando você entrar na menopausa, esses sintomas vão passar. E o que a ciência tem mostrado? De que mulheres na menopausa também têm demonstrado quadros de endometriose. E qual a explicação? Aí fica por uma das teorias que também explica a doença. Existe uma teoria, Danilo, que se chama teoria celômica. O que ela diz? Ela diz que na hora da divisão celular, é uma divisão que ocorre na região esquerda da criança, do bebezinho, lá na formação, em que vai formar as células
masculinas e femininas, algumas células ficam implantadas naquele peritônio, que é aquela capa que reveste onde vão ficar os nossos órgãos dentro. Algumas células ficam ali e mesmo a mulher não estando menstruando mais, na hora que começa a fazer o estímulo através de reposição hormonal, essas células elas são estimuladas e elas começam a proliferar. E é por isso que é aí que a gente explica de que a endometriose não é algo que está no útero, é algo que está fora do útero. E aí, com esse estímulo, ela começa a ter sangramentos, inflamação, fibrose, que é aquele tecido enrijecido, e também nódulos. E esses nódulos começam a causar os sintomas em uma mulher que supostamente já não estaria mais menstruando. Essa é a explicação, viu, Lúcia? Tá aí, Lúcia Maria, a doutor Jardel atendendo aí a sua dúvida. E tem mais mensagens de áudio aqui pelo nosso WhatsApp, 11 99904 8756. Vamos tocar mais uma, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Maria Nascimento. Oi, Maria. A minha nora, ela tem endometriose e ela é casada há muitos anos e nunca conseguiu engravidar. Não tem chance de algum tratamento, assim, para que ela possa realizar esse sonho de ser mãe? Muito obrigada. Muito bom. Eu não escutei o nome, viu, Danilo? Mas eu vou responder É a Mari, para ela, Mari tá? Nascimento. Você pegou o nome? Mari, olha, essa é a pergunta que... Esse é um quadro que as mulheres mais procuram hoje na vida moderna, o consultório de ginecologia. A infertilidade, a dificuldade de engravidar. Primeira coisa que eu tenho que te dar é esperança. É possível, sim, engravidar. É possível engravidar de forma espontânea e, se não conseguir, pode tentar engravidar de forma através da fertilização in vitro. Então, deixa eu te explicar como que a gente faz isso. Essa investigação precisa começar lá do princípio mesmo, de investigar, porque, só para a gente explicar, existem vários fatores, Danilo, que levam à infertilidade. Então, existem fatores masculinos e femininos. Entre os masculinos, a gente tem que ver se tem algum fator orgânico, hormonal, ou até mesmo sistêmico que esteja causando aquilo. Hormônio ruim, algum tipo de malformação, hidrocele, algum tipo de estenose, e algum tipo de malformação a nível de formação do espermatozoide. E quando nós vamos para a mulher, a gente tem que ver o que faz uma mulher engravidar. Ela precisa ter hormônio, ela precisa ter um ovário, ela precisa ter trompa e ela precisa ter útero. Mas a gente já sabe que, por exemplo, uma mulher que não tem trompa, ela consegue fazer uma fertilização e colocar aqui dentro. Uma mulher que não tem óvulos, ela pode pegar um óvulo de doador e colocar dentro do útero também. Mas aí, depois que a gente faz essa investigação e vê o que está acontecendo em cada um desses sistemas, aí a gente vai ver o que a gente pode fazer. Se existe formas da gente tratar isso de forma clínica, através de um tratamento clínico para desinflamar, desobstruir a trompa e melhorar as condições da gravidez. E se não for possível, que na grande maioria das pacientes, quando cursam com essa infertilidade, como ela disse, que está há muito tempo, isso ocorre porque já existem aderências, que é aquele tecido que gruda um no outro, já de trompa, de ovário, que nós já falamos no princípio, né, que são os mais acometidos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de fazer uma cirurgia, normalmente ela precisa ser feita ou por laparoscopia ou por robótica, porque a cirurgia de endometriose ela precisa ser feita por essa via para a gente poder conseguir visualizar as células, que são células microscópicas. E aí o que a gente vai fazer? A gente chama isso de restaurar a anatomia da pelve. É pegar aqueles tecidos que estão todos grudadinhos, soltar, refazer a anatomia, colocar o útero no meio, a trompa para cá, a outra para lá, o ovário para cá, fazer as testagens e aí sim habilitar ela para a gravidez. Aí, se a gente conseguir restabelecer todo esse sistema, essa gravidez pode ser espontânea, viu? Se a gente não conseguir restabelecer de forma completa, por exemplo, a gente conseguiu melhorar a qualidade do útero, conseguiu restabelecer o ovário, mas as trompas são ruins, a gente limpa toda essa cavidade pélvica, organiza ela e a gente manda essa paciente para o fertileuta, que é aquele médico da fertilidade, em que ele vai estudar um meio de fazer a junção do espermatozoide com o óvulo e fazer com que seja implantado dentro do útero dessa mulher, mas sim, ela poderá engravidar. Eu espero ter podido esclarecer bem para ela aí, Danilo. Doutor, falando parece ser tudo muito fácil, né? Mas é uma cirurgia que me parece complexa. Em quais casos realmente a paciente, a mulher, tem a indicação cirúrgica? Muito bom. Eu dei essa aula há 2 meses em Curitiba, sabe, Danilo? Qual é o caso para cirurgia? Antigamente, como a mulher ela chega com essa ansiedade muito grande, ontem a gente falou muito sobre doença mental, né? Foi o dia de falar disso. As mulheres que cursam com endometriose, principalmente a mulher que cursa com endometriose com quadros de infertilidade, são mulheres extremamente ansiosas. Então, elas já chegam no consultório dizendo, doutor, eu quero me operar.
Então, qual é a resposta que eu tenho para você? Nem todos os quadros de endometriose que levam à infertilidade são cirúrgicos. Por que, doutor, que você está falando isso? Porque a gente tem estudos atuais, agora de 2024 e 2025, que eu apresentei lá em Curitiba nas aulas, que mostram o seguinte: endometriose, estágio 1 e 2, que são aquelas mais superficiais, a gente consegue sim, clinicamente, restaurando e melhorando a vida, a qualidade de vida dessa mulher, fazer com que ela engravide. Por quê? Mostrou que a cirurgia ela não traz tantos benefícios como se esperava para a mulher engravidar. Mas as mulheres que cursam com endometriose grau 3 e 4, ou seja, são aquelas que têm esses tecidos, como eu expliquei, mais aderidos, mais grudadinhos, sim, elas se beneficiam da cirurgia. Porque quando você tira o tecido inflamatório, quando você restabelece a anatomia da pelve, ela consegue ter a chance de engravidar, tanto espontaneamente como de forma artificial. Tem mais aqui, mais áudios dos nossos ouvintes. Vamos colocar mais uma aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Mari Nascimento. Ah, não, essa aqui já foi, perdão. Essa aqui eu esqueci de apagar, é da Mari Nascimento falando sobre gravidez. Tem mais uma aqui. Oi, Danilo. Bom dia, Ana de Santos. Tudo Oi. bem? Bom programa para ti, bom final de semana, tá? Estou aqui na tua escuta, tá bom? Um beijão para você. Obrigado, Ana. Obrigado, viu? Tá lá em Santos, Ana Maria Moraes de Santos. Bom dia, Danilo Gobato. Eu? Luiz Praia Grande. Fala, Luiz. Infelizmente, a minha esposa teve essa doença, a endometriose aí, e ela não passou por 2 cirurgias e o médico falou que ela não podia ter mais. A chance era de 99 chances de não ter, se tivesse, corria risco de vida. Então, infelizmente, não vou ser pai nessa geração. Um abraço. É o Luiz participando aqui também, né? O Timóteo de Ferraz de Vasconcelos está na escuta, está no Butantã. Tem um outro caso aqui de um ouvinte que falou que conseguiu ter 2 filhos. Vamos ver aqui. Bom dia, Danilo, tudo bem? Como é que vai? Sou fã de vocês aí da Rádio Bandeirantes em si. Todo o programa, ouvinte assíduo aqui é o Hélito de Mauá. A minha esposa Amanda, ela tinha endometriose e ela conseguiu engravidar por 2 vezes e nós temos 2 filhos. E ela fez uma cirurgia, rapaz, aqui na nossa cidade, mas infelizmente a cirurgia não foi bem sucedida. Ela continua ainda com os mesmos sintomas do problema que foi constatado nela e operado. O que o doutor pode indicar para ela aí? Fazer uma nova cirurgia? Você poderia nos ajudar aí? A minha esposa é a Amanda, tá bom? Um abraço para vocês, ótimo programa, viu? Muito obrigado aí. Eu que agradeço a participação e a mensagem. É possível à distância, sem conhecer a paciente, sem conhecer a Amanda, ajudar de alguma forma, doutor? Claro que sim, vou ajudar ele. Veja bem, amigo, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente já tem estudos que mostram que a melhor cirurgia é a primeira. Então, a gente tem que saber se essa cirurgia foi uma cirurgia completa, certo? Se foi feita a retirada de todos os tecidos possíveis e que estavam a doença, certo? E se foi feito esse tipo de cirurgia, aí a gente vai falar daqui a pouquinho por que a sua esposa está assim. E se a cirurgia for uma cirurgia incompleta, ou seja, se ficou o tecido de doença ali, aí a gente também tem que avaliar que talvez ela tenha benefício de fazer uma nova cirurgia para retirar e acabar de limpar esse tecido e retirar esses tecidos que estão ainda acometidos da endometriose. Agora vamos falar um pouco de se tirou ou não tirou. Veja, você disse que ela continua com os mesmos sintomas. Aí é a hora da gente explicar, sabe, Danilo, que existe alguns tipos de dor, alguns tipos de sintomas que permanecem. Por quê? A endometriose é uma doença, como eu expliquei, que o que vai levar os sintomas e que vão levar esses sentidos é a raiz nervosa. Então, muitos sintomas que a paciente tem são gastrointestinais e sintomas de dor e também dor na própria região do tecido genital, como também na pelve, que a gente chama de dor pélvica crônica. E muitas pacientes com endometriose, só para ele pensar, ele raciocinar aí, de que às vezes fez uma cirurgia, foi mal sucedida e pensa talvez que tenha sido até o doutor que fez uma cirurgia mal feita. Mas às vezes não é. Por quê? Porque a dor pélvica crônica, a gente já tem estudos muito sedimentados para poder explicar isso, de que tem pacientes que pós-operados, mesmo bem operados, ainda continuam cursando com dor, ainda continuam cursando com sintomas gastrointestinais.
Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a raiz nervosa que compartilha para a pelve e para a região genital é a mesma que compartilha alguns nervos para o intestino. Então, uma paciente que, por exemplo, ela tem uma síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose, doença celíaca, uma paciente que tem algum tipo de disfunção, como doença de Crohn e assim por diante, ela pode ter muitos sintomas que a gente pensa que é sintoma da endometriose e não é. Outra coisa, pacientes que já têm um tipo de sensibilização daquela região nervosa, a gente chama de dor nociplástica, é uma dor que já não tem mais a doença presente, mas a resposta à dor ela continua. Então, mesmo ela não estando com doença, ela vai ter. A gente explica isso aí, Danilo, só para entender, você já deve ter escutado pessoas falarem, né? Perdeu o dedinho, mas tem hora que sente como se o dedo estivesse aqui coçando. Já escutou falar. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque já não está mais a doença ali, mas a raiz nervosa já tem uma sensibilidade que manda aqui para o cérebro, como se aquilo tivesse presente e ela sente os mesmos sintomas. E aí, qual a solução para o nosso amigo aí, para a esposa dele? Se for realmente uma doença que já não tem mais nada ali, mas ela sente ainda sintomas, é buscar os tratamentos adjuvantes. Se for intestinal, um bom acompanhamento com gastroenterologista, também um acompanhamento com uma nutricionista especializada em endometriose para melhorar as condições de dieta. Se for a dor pélvica crônica, a gente tem, além de medicações, fisioterapia pélvica, acupuntura, a gente também tem como tratar com o médico da dor. Hoje a gente tem algumas terapias que podem ser feitas, como o tipo de eletroterapia, a aplicação de eletrodos ganglionares que podem bloquear sentidos de dor. Então, tem uma esperança para ele, viu, Danilo? Diga a ele que ele não desista, certo? Então, que ele procure ou uma opinião do colega, se ele se sente confiante, ou de um outro colega, mas que não desista da esposa, porque tem como ela conseguir, sim, a qualidade de vida. Ah, isso é importantíssimo. Obrigado, né? A gente agradece. Essa troca é fundamental e obrigado ao ouvinte que perguntou e ao doutor que está esclarecendo. Um abraço aqui também para o Fábio Lamberti, para o Olavo de Guarulhos. Quem mais aqui? Coloca meu áudio. Vai dar tempo da gente colocar mais alguns aqui, a participação dos nossos ouvintes, mas tem também a turma do YouTube, e por lá no YouTube é só por texto, né? Então o Miguel Aguilera tem a seguinte pergunta: Danilo, por favor, pergunte ao doutor se o tratamento para aquelas que não precisam de cirurgia é somente tratamento hormonal ou com histórico familiar de câncer pode fazer o tratamento. Acho que são duas coisas aqui diferentes, mas naquelas que a indicação não é, a cirurgia não é indicado, o tratamento funciona e se dá de que forma, doutor? Muito bem, excelente pergunta aí. Então, como que a gente vai tratar? A primeira coisa que a gente tem que colocar que é a mudança do comportamento. O que é a mudança do comportamento? E eu acho interessante, sabe, Danilo, parar para frisar que esse é um dos pontos que eu escrevi o Descomplicando a Endometriose e esse é um dos motivos que eu foco muito em a gente incorporar maridos, empresários, gestores nisso aí. Essas perguntas vindo dos maridos, isso aí faz com que a gente tenha muito ânimo de entender, de que essas pessoas conseguem entender que eles precisam estar engajados no projeto. Então, respondendo para ele agora diretamente, o tratamento ele vem de mudanças de comportamento. É boa alimentação, atividade física regular, boa noite de sono, diminuição do estresse, diminuição da bebida alcoólica, diminuição do cigarro, certo? E aí sim vai vir terapia hormonal, analgésicos, anti-inflamatórios, acupuntura, fisioterapia e a gente pode pensar também em outras técnicas como relaxamento, massagem e assim por diante. Só explicando um pouquinho disso tudo, sabe, Danilo, para poder a pessoa entender, mas todo mundo agora fala de dieta e mudança de hábitos e atividade física. Mas para endometriose a gente tem explicação. A gente sabe que a doença é uma doença inflamatória. Então, a gente sabe que tem vários alimentos que inflamam, os ultraprocessados, carne vermelha. Então, por isso, quando a gente vai lá e fala assim, mudança da nutrição, é exatamente isso, a gente tirar coisas que causam dor. Você sabia, Danilo, tem um estudo na UFRJ que foi feito, acho que, se não me equivoco, em 2022, que mostra que pacientes que mudaram hábitos alimentares e que fizeram atividade física conseguiram diminuir a repercussão dos sintomas, principalmente da dor, em 30% sem uso de medicação.
Aí vamos para a atividade física. Quando você aumenta as taxas de serotonina, você freia uma coisa que a gente chama de cascata das prostaglandinas. Essa cascata das prostaglandinas nada mais é do que desencadear o processo inflamatório da doença. Então, faz atividade física, você aumenta o bem-estar e diminui a inflamação. E aí, quando você vem para a fisioterapia, é você desinflamar esses nervos, tirar esses nódulos, porque a mulher fica muito tensa por conta da dor. A acupuntura vem com esse sentido também. Então, quando a gente fala da terapia, a gente pensa só, todo mundo só pensa em hormônio e analgésico, mas a mudança do comportamento é fundamental para a mulher melhorar os sintomas. E sabe por que a gente pode responder isso para ele assim também, Danilo? Porque às vezes a gente pensa, tem mulher que diz assim, doutor, eu quero operar, mas ela vai operar, mas se ela não voltar para os hábitos anteriores de dieta, atividade física, a doença tem chance de recidivar. Em 30% das mulheres normais, assim, no período do menarque, que é do período menstrual, que ela menstrua, né, entre os 15 e 45 anos, e 47% de recidiva nas pacientes adolescentes. Ou seja, se ela não mudar os hábitos de vida, o tratamento clínico, que é a base, ela vai voltar a ter doença. E o Delfonso de Oliveira mandou uma mensagem super carinhosa, parabéns aí pelo programa, que mescla informações de alto nível no campo da medicina, no plantão médico, e da cultura artística, teatro, música. Obrigado mesmo. O Leandro Passos é ouvinte diário, ele é motoboy, está rodando aí por São Paulo, na sintonia da Bandeirantes. Tem um relato de uma ouvinte. Danilo, coloca o meu áudio. Bom, carregou o áudio aqui, vamos ver o que o nosso ouvinte tem a dizer, o relato aqui, vamos colocar, vamos lá. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou de Santos, da Baixada Santista. Eu sou portadora de endometriose, estou na luta desde 2023. Agora, vai fazer um ano que eu fiz esterectomia. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para as mulheres não se sentirem sozinhas, que é muito difícil encontrar profissional e especialistas. E aqui na Baixada Santista tem uma associação chamada Endomulheres, a gente atende mulheres de todo o Brasil e a gente dá suporte para essas mulheres. A gente tem fisioterapia pélvica, tem apoio psicológico, nutricionista, tem tudo lá dentro e isso é muito importante. Eu senti uma diferença muito grande e eu gostaria também de agradecer esse assunto que vocês estão falando hoje, porque é um assunto muito importante, que você vai nos médicos, médicos não entendem, principalmente ginecologistas, e tem pouquíssimos profissionais, né, especialistas, que é o mais importante para essa doença. A gente precisa de especialista, não cirurgião ginecológico, porque é uma doença que precisa de um entendimento, um belo entendimento. E outra coisa que eu gostaria também de finalizar é que a alimentação é o melhor remédio. Tá bom? Bom dia e obrigada. Que relato, não, doutor? Isso que é importante, né? Você sabe que a gente tem esse quadro aqui e pode ter até alguns ouvintes que pensam que é um programa que fala de doença. Muito pelo contrário, né, doutor? A gente fala sobre saúde. Porque só com a informação, só com a prestação de serviço, só com a troca, só com o esclarecimento, com o entendimento, né, com o conhecimento a respeito de todas essas doenças, né, pode não ser o nosso problema hoje, no dia de hoje, mas talvez se aparecer amanhã você já sabe o que já tem o conhecimento e vai aí procurar o seu médico de confiança para tratar e fazer o acompanhamento adequado, né? Mas um relato aí importante da nossa ouvinte, quem eu agradeço demais. Danilo, olha, isso aí que ela está falando é algo fantástico da gente poder abordar, certo? Quando você falou do problema, deixa a gente só conseguir botar um contexto. Se 1 a cada 10 mulheres tem endometriose no mundo, se no Brasil nós temos mais de 8 milhões de mulheres acometidas de endometriose, a gente tem que dizer que essa doença está muito próximo da gente. Eu posso garantir que alguém aí na rádio, perto de você, ou tem, já teve ou vai diagnosticar endometriose. Então, a gente precisa entender isso por quê. Agora, deixa eu colocar mais um pouquinho do porquê que esse livro aqui eu escrevi nesse sentido. É porque a gente fala daqui também de dinheiro. O impacto financeiro, entender da doença, colocar isso num sábado em que tem pessoas em casa, maridos, empresários escutando, talvez dirigindo e escutando a rádio, é importante para a gente falar de valor. Quando a gente fala de endometriose, a gente pensa na mulher, mas pensa que a gente está falando de uma família inteira. Você viu o comentário do colega do
ouvinte aí que falou da mulher que não engravida, a gente vê o pesar dele. E vou aproveitar esse gancho para poder me solidarizar com ele e explicar que ele não desista. Existem chances, sim. Ele pode pensar, de acordo com o que ele tem na cabeça, talvez uma barriga de doador, talvez ele pode pensar na adoção como forma de ter um filho, mas ele não desista, certo? Não se fique triste com isso. Então, quando a gente fala de endometriose, a gente está falando um fator social, a gente está falando um fator financeiro, de um fator psíquico. E aí a gente tem que ver de que o que a moça acabou de citar agora aí da associação, de esse apoio psicológico, fisioterapia, ela está falando do trauma, do que essa doença traz numa sociedade. Traz no marido, traz na própria mulher, na família toda que está naquele contexto desse sofrimento. Então é muito importante a gente ter essas associações e ter pessoas que realmente possam ajudar essas mulheres nesse sentido psíquico também. E é importante frisar, aproveitando, de que existem fatores psicológicos oriundos desse trauma, desse tempo que ela acabou de citar aí, de demorar no diagnóstico, de não conseguir engravidar, de ter uma dor que não tem solução por muito tempo. Isso traz grandes transtornos psicológicos e psiquiátricos. E para salientar, Danilo, você consegue imaginar que 93% das mulheres que têm endometriose no Brasil, elas não buscam apoio psicológico e psiquiátrico? Isso é muito grave, porque através do apoio psicológico e psiquiátrico, ela consegue ter o suporte para poder aguentar a doença e poder levar e ter uma qualidade de vida. E isso é importante porque a gente tem que pensar que a maior parte das mulheres que são acometidas por endometriose são pacientes jovens. A Norma Maria de Melo tá aqui também, o Antônio Grava na Praia Grande, o Toninho em Ribeirão Pires, e a gente vai se encaminhando aqui pro final da entrevista, mas quero reforçar primeiro o nome do livro que o doutor acabou de lançar, se chama Descomplicando a Endometriose, pela editora Labrador, livro do doutor Jardel Pereira Soares. O doutor também tem uma página no Instagram, por lá mais dicas, prestação de serviço, conteúdos, lives, vídeos, @doutorjardelsoares.video.endome. DR, né, de doutor Jardel Soares, .video.endome. Tá lá o Instagram, o perfil do doutor, com outras informações complementares. A gente tem um tempo aqui limitado, né? Acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos, mas no livro Descomplicando a Endometriose, mais informações e também no Instagram do doutor. Doutor, brigadíssimo, viu, pela atenção, pela disponibilidade, por esclarecer tão bem sobre esse assunto que a gente ainda não tinha abordado, mas que bom, né, que a gente conseguiu tratar e se aprofundar no programa de hoje. Brigadíssimo, viu, doutor? Muito obrigado, viu, Danilo, pela oportunidade. Foi excelente conversar com vocês, poder compartilhar isso com os pacientes e poder trazer essa informação para que a gente, munido de informação, a gente possa lutar para encurtar o tempo do diagnóstico, melhorar o tratamento dessas mulheres e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Um prazer estar aqui, bom final de semana para todo mundo, bom resto de programa para você aí em São Paulo. Obrigado, um abraço grande, bom fim de semana. A gente vai continuar, agora a gente vai sair para o intervalo comercial, mas na sequência, já convido o ouvinte a continuar na live, no rádio, porque a gente já está aqui, né, na presença dele. Carmo Della Vecchia, em cartaz em São Paulo, no Teatro UOL, com uma comédia divertidíssima, Corte Fatal. O Carmo vai falar sobre isso, sobre vida, sobre carreira, novidades, projetos, novela, muita coisa. Daqui a pouquinho a gente volta já com o do bom e do melhor. Rede Bandeirantes de